quer trazer uma mensagem sobre tempestades num domingo? Porque, meus irmãos, eu não sei você, a minha, a sua percepção, mas todos os dias, semanas, a gente como pastor é abordado com tempestades da vida dos irmãos, amém? Há poucas semanas atrás, um casal traz o seu filho aqui para orar do lado, com 10 anos, lindo, saudável, mas os pais aflitos, vendo a saúde de um filho, talvez estando em risco. De domingo para terça-feira você recebe a mensagem: pastor, deu tudo certo, o diagnóstico não deu negativo, nosso filho está bem. Passam dias e a gente vê que tempestades acontecem de todas as maneiras e formas na vida, não só quando um casamento está tendo crise. Essa semana, Rio Bonito, Iguaçu, no Paraná, vocês estão por dentro? Ventos de 250 km por hora no Brasil, coisa que nunca se via. Podia ter sido aqui, querido. Nós temos coisas para aprender sobre tempestades inesperadas. Nós temos coisas para aprender sobre tempestades criadas. Nós vamos falar sobre isso também. Tempestades produzidas pelo nosso coração, tempestades produzidas pelos nossos pensamentos, tempestades produzidas pelo nosso desejo de justiça própria, de vingança, de maldade de coração. Tempestades. Eu quero você pensando que você talvez está como Pedro, Tiago e João num barquinho. Para quem cresceu no ministério infantil, lembra dessa música? Pedro, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. É exatamente isso que está acontecendo. O barco que começa a sofrer açoites de ondas, que começa a balançar, não é o barco de Barrabás que estava roubando talvez já. É o barco dos discípulos, daqueles que estão andando com Cristo, que estão sendo fiel a Ele, que estão na sua equipe de liderança, aprendendo todos os dias, como Talmides. Aqueles que estavam pegando poeira das sandálias de Jesus, passam por tempestades. É por isso que nós precisamos falar, porque um evangelho vendido por aí, é o evangelho vendido, esse evangelho que é vendido e dá dinheiro para quem vende. Ele ensina que a vida com Deus, na teoria e na heresia dessas pessoas, vai ser um mar de rosas. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção, vai se arrepender. Você vai estar no palco e ele na plateia. Alguns pegaram a referência. O evangelho de Jesus não é sobre isso, sobre triunfalismo. O evangelho de Jesus não é sobre se dar bem em detrimento dos outros. O evangelho de Jesus é sobre ter Ele no barco. O evangelho de Jesus é para contar com Cristo quando a tempestade vem, quando a onda bate, quando a nossa vida toda estremece, quando aquele frio na barriga visita, diante de uma crise, diante talvez de um vendaval. Você consegue imaginar como ficaram as famílias de Rio Bonito e Iguaçu? Ao verem as suas casas começando a ser destelhadas, até assistirem a casa inteira destruída. Essa é a força que alguns ventos batem na minha e na sua vida. Essa é a força que alguns ventos batem no meu e no teu coração. Essa é a força que muitos ventos batem na minha e nos seus pensamentos, no íntimo do nosso ser, da nossa alma. Muitas vezes nós estamos debaixo de tempestades emocionais, causadas, como ilustrei aqui, por diferentes motivos, maneiras e porquês. Eu quero fazer um paralelo de Marcos 4 com Mateus 14. Coloca para nós na projeção Marcos 4, vamos ler de novo, são apenas 6 versículos, do 35 ao 41, Marcos 4, 35 até o 41. Amém, NAA, glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água.
Estava enchendo com água. Não precisa ser muito físico, não precisa ser muito matemático para entender que com água demais o peso vai afundar. Não te esquece que Pedro, Tiago, João e André era sócio do negócio de pesca de Pedro. Esses caras são entendidos do mar da Galileia. A Bíblia vai dizer que ele tinha 21 quilômetros por 14, que faltava aproximadamente 5 quilômetros para eles chegarem na outra margem, ali no capítulo 14, quando mais uma vez eles enfrentam uma tempestade. Mas ainda em Marcos 4:38, ora, levantou-se grande temporal de vento e as obras se arremessavam contra o barco, de modo que já estava se enchendo. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Querido, Jesus está em paz, amém? Jesus está na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Guarde isso, porque no segundo momento, em Mateus capítulo 14, Jesus não está nem no barco. Jesus está orando no monte, mas nós já vamos chegar lá. Os discípulos acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Guarde essa pergunta: quem é este? Quem é este? Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Esse é o segundo momento, a segunda tempestade. Aquela que Jesus fica orando no monte. Aquela depois da multiplicação de pães e peixes, em que 5.000 homens e mulheres e crianças são alimentados por 5 pães e 2 peixinhos, que por óbvio se multiplicam. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, e fez que, Jesus não pediu, Jesus não deu uma ideia, ele mandou adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo. E outra versão, na meio da revista atualizada, na ARA, vai dizer: se és tu. E lá em Marcos 4:40 ele vai dizer: quem é este? E Pedro vai dizer no capítulo 14 de Mateus: se és tu. Nós temos que aprender a identificar onde que está Jesus no barco, aonde que está Jesus na tempestade, aonde que está Jesus nesse processo. Qual que é o propósito pelo qual o meu coração está sendo forjado para ser um cristão melhor, maduro, em aperfeiçoamento constante e contínuo. Quem é esse? Sou eu. Não tenham medo, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, disse Pedro. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O capítulo 4 termina perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O capítulo 14, no versículo 33, chega nessa conclusão. Eles não têm mais dúvidas.
eles não têm uma fagulha de dúvidas mais. Vemos que claramente és o Filho de Deus. Ainda na introdução, eu quero trazer 4 pontos para vocês. Com todos os exemplos que eu citei aqui na introdução, dos nossos diferentes problemas e tempestades, assim como uma cidade na nação foi assolada por uma tempestade de fato de vento, um furacão, uma coisa é certa, diferente de muitos ensinadores e sabichões, as tempestades são inevitáveis. Aquela conversa que você vai viver de vitória em vitória, mentiram para você. Quem fala isso é mentiroso, é falso profeta. Falo sem nenhum temor, porque prego nessa noite o Evangelho de Cristo. Que você vai viver de bênção em bênção, e que o seu mar vai ser tranquilo, quanto na verdade o que o Evangelho está ensinando para nós, tanto no capítulo 14 de Mateus, quanto no capítulo 8 de Mateus, quanto no capítulo 4 de Marcos, é que tempestades são inevitáveis, elas acontecem. Eu gosto de uma conversa, uma vez que o Rodrigo Bibo, teólogo da nossa cidade, teve com Pedro Bial na TV Globo. E o Bibo disse para o Bial, numa das suas perguntas, ele responde dizendo assim, quando ele pergunta sobre por que coisas boas acontecem para pessoas ruins, e por que coisas ruins acontecem para pessoas boas. E o Bibo, por óbvio, respondeu ele, querido, isso é assim. Em Eclesiastes, Salomão vai dizer, em Salmo 77, como aprendemos aqui algumas semanas, Asaf questiona o sucesso do ímpio, o sucesso daqueles que se escarnecem do Senhor. Às vezes o justo passa por prova, enquanto o ímpio está se dando bem. É assim a realidade do Evangelho. As tempestades são inevitáveis, é o ponto número 1 da nossa introdução. As tempestades também são, o ponto número 2, imprevisíveis. Não tem como prever. Às vezes saem nas matérias, os estudiosos acharam que ia dar alguma coisa, mas meus irmãos, 350 e poucas cidades ano passado foram assoladas por uma chuva no Rio Grande do Sul, que foi histórico, limpou, varreu cidades inteiras. Que estudioso previu isso? Nenhum. As tempestades também são imprevisíveis. Pode ter especialista, pode estar no auge da civilização, da tecnologia, da modernidade, como gostamos de dizer que a nossa geração é e está. Mas muitas tempestades continuam sendo imprevisíveis, tanto quanto a doença de um filho. Você acha que quando Jesus convidou os discípulos para atravessar o mar, tanto em Marcos 4 quanto em Mateus 14, eles acharam que ia ter tempestade? Eu e você somos iguais aos discípulos, e os discípulos são iguais a nós, irmãos. Se Jesus convidasse a gente para andar de lancha, é ou não é? O que você ia pensar? Ia ser um churrasco em alto mar, é ou não é? Com picanha do céu, com um cordeiro abençoado, é ou não é? Estou fazendo vocês pensar em comida 8 e pouco da noite, amém? Eu aposto com vocês que, aposto não, é pecado. Estou falando isso de vez em quando. Eu garanto para vocês que a confiança deles é que porque Jesus estava no barco, porque Jesus estava fazendo convites, porque Jesus estava dizendo que no primeiro ia junto, no segundo Jesus não foi, mas Jesus deu a ordem para ir. O senso comum, tanto deles quanto nosso, é se Jesus falou, vai dar tudo certo. É por isso que existem esses ensinos, que se Jesus falar, vai dar tudo certo. Jesus pode te falar para erguer um prédio, mas você vai passar por todo o processo de levantar cada fundação, de levantar cada pilar, de levantar cada parede, de passar o encanamento, de passar a fiação, de lidar com o pedreiro, com o pintor, com todos os profissionais, com o engenheiro civil, com a contraprova do concreto. Jesus pode dar grandes sonhos, grandes projetos, mas tem que ser construído, tem que ser passado, tem que ser atravessado, tanto quanto as travessias que Jesus fez com os discípulos. Mas tem um terceiro ponto ainda mais assustador para mim,
Lembrando que Pedro e André são sócios dessa empresa de pesca. Lembrando que Tiago e João, os nossos queridos da música, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, eles são pescadores, eles são experts. E o terceiro ponto da introdução é: as tempestades da vida, às vezes, elas são inadministráveis. E é isso mesmo, perdeu o controle. Não, mas eu sou bom, pastor, eu sou gestor de crise na minha empresa. Tem esse cargo lá e sou eu. Eu sou gestor de crise. Eu sou controlador. Querido, existem crises, existem momentos que você talvez vai detectar: ou Jesus está nesse barco, dormindo calmo, porque do outro lado Ele me prometeu, ou Jesus está vindo de fora, mas eu preciso que Jesus venha na minha tempestade. Eu preciso que Ele ande sobre as águas e que Ele venha na minha direção para me socorrer. Eu posso até dar passos de fé, de andar sobre as águas com Ele, mas quando eu reparar no vento, quando eu reparar na força da tempestade, eu vou ter Ele para pegar pela minha mão e me salvar. Algumas tempestades são inadministráveis. Só Jesus controla. Quando você tem ciência assim que perdeu o controle, adivinha só na mão de quem que o controle está? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso Jesus Cristo. E o quarto ponto da introdução ainda: as tempestades da vida, por óbvio, são pedagógicas para nós. Elas nos ensinam lições. As tempestades da vida nos ensinam lições. É fácil. A doença de um filho, a lembrar de com que valor que tem a saúde dele. Qual que é o preço da saúde do teu filho? Fala para mim o número aí. Qual que é o dinheiro que você vende a saúde do teu filho? Qual que é a fortuna? Qual que é? Quantos milhões de dólares compram a saúde do teu filho? Tem tempestade que ensina. Tem cenário que Deus cria para que a gente valorize aquilo que às vezes parece tão óbvio. As tempestades do Senhor são pedagógicas. Mas o que a gente faz? Assim como aparentemente os discípulos, lá em Marcos 4 ainda: Senhor, não te importa que pereçamos? A gente questiona Deus. As nossas perguntas seriam iguais, e às vezes são. Por que o Senhor deixa a gente passar por isso? Por que Deus permite? Essa natureza adâmica de querer sempre botar a culpa em alguém, que nos leva a permanecer em tempestade, que nos leva a ficar mais tempo dentro dela. É essa natureza lá de Adão e Eva, de falar: Senhor, foi a mulher que tu me desse. A mulher fala: Senhor, foi a cobra do jardim. E a responsabilidade nunca é nossa, ela é sempre de outrem ou de Deus. Essa inclinação que é vista na primeira pergunta lá no capítulo 4, chegando a perguntar se: mestre, não te importas que pereçamos? Mostra que eles ainda não tinham entendido a mente de Cristo, que eles ainda não tinham entendido com quem que eles estavam andando e em quem eles podiam confiar. E eu e você, via de regra, estamos o tempo todo ajustando, de fato, aonde está a minha e a tua confiança em tempos de crise, em tempos de tempestade. Se a nossa confiança está num prédio que tem um bom ar-condicionado, que tem uma cadeira confortável, ou se a nossa confiança está em Jesus. Estamos sempre testados, e por óbvio aprovados, em tempestades e através delas. A tempestade vem para fortalecer. Se a nossa alma tivesse músculos, a musculatura da nossa alma, é onde a gente vai deixando de ser menino, como diz Paulo, irmãos,
e vai começando a ser maduro na fé, vai começando a virar gente grande na fé também. Passou da hora de a gente só entender que a gente tem uma CNH há bastante tempo e agora a gente é adulto desde que fez 18 anos. A gente precisa ter essa maturidade na fé, que ela não é uma brincadeirinha, que ela não é uma opção, que criar meus filhos à luz da palavra não é uma ideia que eu estou achando legal por uns 2 anos, depois eu vou ver de novo como é que está lá fora. As tempestades às vezes causadas por nós são por esses motivos, de gente que questiona Deus, de gente que bota a culpa nos outros, de gente que não assume responsabilidade, e de gente que foge de Deus quando a coisa aperta. Tempestades pedagógicas. Trazendo para o nosso contexto, através do testemunho da ressuscitação de Lázaro, Marta não entendeu quando Jesus disse para ela: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus respondeu para ela: teu irmão há de ressurgir. E Marta replicou: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Agora ela conjugou o verbo no futuro, mas Jesus corrige e diz para ela assim: não, Marta, não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não precisa das primeiras 6 horas, Ele não precisa das primeiras 24 horas. Pela cultura judaica e muitas das coisas que Jesus estava construindo a ponte do judaísmo para o cristianismo, para entender o reino dos céus, apresentar o reino dos céus e falar de um novo reino, que não era a respeito do reinado de Israel, não era a respeito dele ser um rei político, era de fato sobre ele ser o rei dos céus e da terra, de todas as nações, de todos os povos, de gentios e judeus. Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, ele está dizendo: eu ajo e eu faço agora. Porque Jesus Cristo estava no Kairos, ele não estava no Cronos. Kairos é o tempo dos céus, é a agenda do céu, como eu orei no começo dessa introdução hoje, antes de começarmos a palavra. Senhor, coloca-nos na agenda do céu, nessa celebração. Porque o Kairos importa mais que o Cronos. O Cronos é esse relógio aqui, que está apontando 20 e 20. Esse é Kairos, é Cronos, perdão. Kairos é o tempo de Deus, que é eterno, que é eterno, que é eterno. Uma outra analogia que eu quero fazer com você do capítulo 4 de Marcos com o capítulo 14 de Mateus é: lá no primeiro barco, Jesus repreende o vento, acalma a tempestade com a sua voz. A criação obedece mais uma vez à voz de Deus. É mais uma testificação, assim como Deus Pai cria tudo em Gênesis, Jesus dá ordem ao mar e ao vento. E no capítulo 14, pastor, que Jesus não está no barco, ele vem andando. No capítulo 14 ele demonstra que ele não precisa, porque não tem onda, não tem vento que toma Jesus. Ele anda por cima. Ele falou na outra experiência porque ele quis, mas ele não precisa falar. Ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. Tanto a tempestade, tanto o processo, quanto a cura dela. As metodologias de Jesus em Marcos e Mateus são diferentes. Nós aprendemos então que o poder de Jesus está sobre a natureza. O poder de Jesus está sobre cada uma das tempestades que eu e você passamos e que ainda iremos passar. O poder de Jesus não está limitado à natureza, não está limitado a desafio de cura.
É logo depois do capítulo 4 que ele encontra o gadareno no cemitério. Ele expulsa uma legião de 6.000 demônios daquele rapaz. E ele prova que nenhum demônio, nenhuma potestade resiste ao Filho de Deus encarnado na terra. Na sequência do capítulo 5, ele é abordado por Jairo para orar pela filha na sua casa. Enquanto ele vai para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue passa por ele. Capítulo 5 de Marcos. Depois do outro lado, teve muito milagre, teve muita cura. Para quem acha que foram só 35, coloca Mateus, capítulo 14, 34. Nas duas experiências, tanto em Marcos, depois do 4, capítulo 5, quanto depois de Mateus, capítulo 14, muitos e muitos são curados, restaurados e remidos por Jesus. Estando já no outro lado, aqui em Mateus 14, 34, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhe trouxeram todos os enfermos dos arredores de uma cidade, e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa, e todos os que tocaram nela, ficaram curados. Jesus tem redenção, Jesus tem salvação, Jesus tem cura, Jesus tem milagre. Depois de tempestade, Jesus prova que se Ele está deitado no travesseiro, ou se Ele está vindo sobre as águas, Ele vai salvar. Porque foi Ele quem prometeu a passagem, foi Ele quem prometeu a caminhada, foi Ele quem prometeu a navegação, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te elegeu, foi Ele. Quando reconhecemos a Cristo, tão somente declaramos que o senhorio da nossa vida agora está debaixo da cosmovisão do Pai. Que agora nós queremos conhecer os preceitos e os caminhos mais excelentes que Deus tem para nós. Mas quem nos escolheu foi Ele. Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre as tempestades, Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre a morte e a vida. É em Mateus 7 que vai dizer: quem poderá acrescentar um côvado de tempo, senão Deus, a sua vida? O Senhor, na sua graça e soberania, guarda-nos, protege-nos, cobre-nos, mesmo quando as tempestades parecem falar o oposto para nós, mesmo quando os processos nos judiam, como talvez as ondas e os ventos judiaram os barcos nas navegações dos discípulos com Jesus. A pergunta para mim e para você nessa noite são duas. Onde Jesus está nesse processo? E a segunda pergunta é: aonde você está? Aonde o teu coração está? Aonde os teus pensamentos estão? Qual que é a sua crise? A sua tempestade é por causa de fora ou é por causa de dentro? Ou tem 40% de fora e 60% de dentro? Essa é a noite de mais uma vez nós examinarmos a nós mesmos, como diz 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e participa, e coma do pão, e beba do cálice. Examine-se não para religiosamente te julgar e falar que você é o pior, não. Examine-se para reconciliar, para ver os caminhos que precisam ser corrigidos, as rotas, e reconhecer de uma vez por todas: tem muito percentual da minha tempestade que a culpa é minha mesmo, a responsabilidade é minha, não é do meu cônjuge, não é do pastor auxiliar, não é do líder de GP, não é da placa da igreja lá fora, que até hoje eu não vi ela se mexer. Não é? A placa lá nunca fez mal para ninguém. Às vezes são as nossas próprias mãos, queridos, os nossos próprios pensamentos.
os nossos próprios maus desejos, maus caminhos, que dão luz a pecados, que dão luz a vinganças, que dão luz a rancor, a raiva, a maledicência, tudo fruto de injustiça, de tempestade, que pode vir de fora, mas vem de dentro também. Eu quero nessa noite convidar a igreja a ficar de pé nesse lugar. Jesus tem poder. Ele está sentado no trono e tudo faz conforme lhe apraz. Ele tem as rédeas da história em suas mãos e dirige o destino das nações. Jesus levanta reinos e abate reinos. Ele dá vida e tira a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele é autor e consumador da nossa fé. Quem é este? Este é verdadeiramente o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está à destra do Pai. Quem é este? É o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Quem é esse? Ele é a estrela de Davi, a estrela da manhã. Quem é este? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é este? O Salvador, aquele que prepara o caminho, aquele que, como diz João Batista, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Quem é este? Ele é o dono do Kairos e o dono do Cronos. O tempo é dele, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem é este? Quem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este que nessa noite está aqui e tem capacidade de mudar a história da tempestade que você está passando? Quem é este? É Jesus. É o dono dessa igreja. É Jesus. É Ele, somente Ele, que tem a capacidade e a plenitude que de fato podem mudar o cenário de toda e qualquer tempestade da minha e da tua vida, irmãos. Quem é este? É o Filho de Deus. Quem é este? Aquele que é digno de toda a confiança, aquele que é digno da plenitude, da entrega do nosso coração. É este que é Jesus. Nós não merecíamos nada e ganhamos tudo. Nós merecíamos uma cruz, mas Ele foi para ela em nosso lugar, para mostrar para mim e para você que um dia, não só lá no Calvário, mas também aqui, em 9 de novembro de 2025, eu e você continuamos precisando do quem é este, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, a pedra angular de Deus. Quem é este? Ele é Jesus, aquele que vai nos ensinar a superar todas as tempestades das nossas vidas. E quando nada fizer sentido, lembre-se, Jesus ou está no barco, ou está vindo na tua direção para te ajudar. Se eu puder deixar algo de encerramento dessa mensagem, faça como Pedro fez. Fale: Senhor, ajuda-me. Em outras traduções vai dizer: Senhor, salva-me. Peça socorro não para mim, mas para Ele. Peça socorro para quem é este. Eu quero de olhos fechados, igreja, perguntar se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para o Filho de Deus. Se tem alguém nessa noite, nessa casa, que quer fazer uma aliança com Jesus. Se você, nessa noite, o teu coração, o Espírito Santo toca o teu coração. Isso não é obra humana que faz, é o Espírito Santo de Deus que faz. E se tem alguém aqui no nosso meio que quer reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a levantar a sua mão e vir até aqui. Se você tem essa vontade, vem aqui, nós queremos orar e abraçar você e te amar através da oração. Nós queremos ser irmãos na tua vida que te acolhem.
ser os verdadeiros cristos que estende o braço, a mão para te socorrer. Se tem alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite, não perca a oportunidade. Nós estamos bem tranquilos no horário. Se estamos em comunidade de fé, apenas a comunidade dos santos, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, igreja. Pai, nós oramos agora debaixo de 1 Coríntios 11, versículo 28. Examina o nosso coração, Senhor, a partir da perspectiva da lente das nossas tempestades. Jesus, o que falta para superar? Qual é a porcentagem que é nossa? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a sondar o nosso coração, como diz o salmista. Vê se há em nós caminhos impuros, e que nós possamos corrigir as nossas rotas a partir de hoje, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. É o pedido dessa noite, em nome de Jesus. Jesus, entra no nosso barco. Jesus, ajuda-nos, salva-nos, pelo poder que há no teu alto e sublime nome. Nós pedimos e agradecemos pelo poder e santo nome de Deus Pai, em nome de Jesus.